Olá, irmãos e amigos do nosso momento do casamento. Hoje eu quero falar sobre a inteligência emocional na relação conjugal. É interessante o livro do Daniel Goleman, que fala exatamente sobre inteligência emocional, e ele aborda 8 pontos importantes para a gente entender a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Muitas vezes nós desenvolvemos uma inteligência racional, que é a capacidade de raciocinar, de pensar. E a inteligência emocional é a aplicação do raciocínio ao sentimento. Muitas vezes o nosso sentimento ele é irracional, nosso sentimento ele é frágil e a vida passa a ser guiada pelos sentimentos. Eu quero te dar hoje as 8 dicas sobre a inteligência emocional na vida conjugal. A primeira é: observe e analise o seu próprio comportamento. É muito comum você analisar o comportamento do outro, você avaliar as atitudes do outro e não o seu próprio comportamento. E aí nós esperamos que as pessoas mudem o comportamento delas, quando na verdade nós precisamos observar e mudar o nosso comportamento. Toda relação ela se concretiza em mudanças e toda pessoa traz para o relacionamento a sua origem, a sua história, a sua personalidade, o seu DNA, e isso nem sempre é saudável. E aí nós precisamos passar por uma mudança. E o primeiro ponto é: analise o seu próprio comportamento. Veja se você tem tido um comportamento adequado, se você não está repetindo um comportamento errado dos seus pais, da sua casa. Eu conversava com um casal essa semana e percebi exatamente isso. Eles estavam repetindo o comportamento dos seus pais no casamento. Então, inteligência emocional tem a ver primeiro com isso. Observe e analise o seu próprio comportamento. Segundo, domine as suas emoções. Muitas vezes as nossas emoções nos dominam. É muito comum você encontrar mulheres desequilibradas emocionalmente, homens frágeis emocionalmente. Por quê? Porque eles não dominam as suas emoções. E Shakespeare, falando sobre uma das emoções mais fortes que nós temos, que é a ira, ele disse: ou você domina a ira, ou a ira te dominará. Ou você controla a sua ira, ou a sua ira te controlará. Então nós precisamos dominar as nossas emoções. Augusto Cury diz que nós precisamos dar um choque de lucidez na emoção, porque ela é burra, a emoção é ingênua. Então muitas vezes nós não agimos com a razão, nós agimos com a emoção, no impulso, no calor da discussão, e aí nós tomamos decisões erradas. Terceiro, aprenda a trabalhar as emoções negativas. É muito importante você separar emoções positivas de emoções negativas. E as emoções positivas, essas geralmente não exigem tanto, mas as negativas sim. Então você precisa aprender a trabalhar melhor as suas emoções negativas. Se você colocar uma lista, fizer uma lista de quais as emoções você usa mais diariamente, algumas você usa semanalmente, outras você usa mensalmente, mas existem aquelas emoções que você usa diariamente, às vezes constantemente, como a ira, tristeza, a insegurança, enfim. Coloque isso num papel e procura trabalhar melhor as suas emoções negativas. Quarto lugar, aumente a sua autoconfiança. É óbvio que a vida nunca começa com a autoconfiança, ela começa com a confiança em alguém superior a você, no nosso caso Deus. Então toda a minha confiança está em Deus, mas a partir do momento que eu tenho uma confiança em Deus, eu também preciso desenvolver uma autoconfiança, eu preciso confiar em mim. Quando a Bíblia diz maldito o homem que confia no homem, está falando de fazer do homem a sua salvação, mas nós precisamos confiar. As relações, a base das relações saudáveis é a confiança, e eu preciso ter autoconfiança, eu preciso acreditar que eu posso, A Bíblia diz que aquilo que o homem pensa, ele é. Então
Então está falando de autoconfiança. Em quinto lugar, aprenda a lidar com a pressão. Alguém disse o seguinte: se você quer saber o sabor do chá que está naquele saquinho, é só colocar água quente nele. Então muitas vezes nós somos conhecidos na pressão. Quando tudo está bem, não dá para conhecer, né? Mas quando você tem que administrar uma situação tensa, quando você está lidando com uma pressão, é aí que realmente você vai ser conhecido. E tudo isso a gente adquire com treinamento, né? Você precisa treinar-se melhor para lidar com pressão. Sexto lugar, não tenha medo de se expressar. Um dos grandes problemas do casamento é quando o casal não tem segurança de expressar, de falar o que pensa, de falar o que sente, porque o ambiente é terrorista. Então, aprenda a lidar e a expressar sem medo aquilo que são os seus medos, aquilo que são os seus sentimentos. Então não tenha medo de se expressar. Se o seu ambiente conjugal não te dá essa liberdade, alguma coisa está errada nesse relacionamento. Tem mulheres que não conseguem falar para os maridos o que elas pensam e nem o que elas sentem, e vice-versa. Sétimo lugar, desenvolva um sentimento de empatia. Muitas vezes nós discutimos tão ferozmente com o nosso cônjuge, mas nós não atentamos para a necessidade de nos colocarmos no lugar do outro. Empatia quer dizer colocar-se no lugar do outro. Então muitas vezes eu quero lidar com o cônjuge sem me colocar no lugar dele. E quando eu me coloco no lugar dele, aí tem toda a história de vida dele, tem todo o momento que a pessoa está vivendo. E aí eu vou poder compreendê-la melhor. E último lugar, coloque em prática a resiliência. O que é a resiliência? É você se adaptar. Muitas vezes o casamento não vai bem porque as pessoas não se adaptam. Adaptar-se não é acomodar-se. A gente tem que estar sempre crescendo, mas tem momentos que precisamos nos adaptar melhor no relacionamento. Então fica aí essas 8 dicas sobre inteligência emocional na relação conjugal. O Senhor nos ajude a viver um casamento saudável e a desenvolver uma inteligência emocional. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém.